Então vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje fala a respeito de avivamento. As pessoas interpretam errado, irmãos, a questão do avivamento. Preste bastante atenção nessa mensagem. Então vamos lá. Avivamento. A palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. O temor do Senhor, gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus, provoca o início de um avivamento. O avivamento é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Normalmente, quando se fala em avivamento, logo se pensa em encontros de crentes cheios de poder, falando em línguas, tendo revelações, curas, clamor, muito barulho e etc. Quem acha que avivamento é isso e busca esse tipo de avivamento, de tempos em tempos volta à estaca zero. Para um pouquinho. Eu não estou falando aqui que no decorrer do culto não possa existir manifestações do poder de Deus. Eu não estou falando isso. Mas quando a pessoa começa a buscar avivamento em manifestações do poder de Deus, esta pessoa ela sempre vai estar voltando à estaca zero. Ela visita um local e aparentemente ela acha que aquele local é um local avivado e ela se envolve com aquele ambiente, ela chora, ela transmite ali, expressa ali algum sentimento, uma coisa e outra, então ela acha que aquele pronto, eu encontrei um lugar perfeito, só que ela vai ver que com o passar do tempo aquilo dali passa a ser uma rotina. Passa a ser uma rotina. E por ser uma rotina, ela acaba o quê? Desanimando. Ela acaba enfraquecendo. Aí ela volta à estaca zero. Aí de repente ela visita um outro local, encontra algo novo, algo sobrenatural, e ela se envolve com aquilo, ela se empolga com aquilo, mas depois de um determinado tempo, vira rotina. Se você for num local, um exemplo, digamos que aquele local, Deus ele esteja agindo assim de uma forma poderosa, que no decorrer do culto 50 paralíticos se levantam, mas paralítico mesmo, aquela pessoa que você vê que está paralítica mesmo, e todo culto no mínimo 50 pessoas se levantam, são curadas, largam ali as cadeiras de rodas, em cada culto 50 cegos enxerga, passa a enxergar, cego mesmo, 100% cego. Vai chegar um momento que naquele culto vai virar uma rotina para você. Porque 50 paralíticos andar, 50 cegos ver, 100 surdo ouvir, vira rotina. Você começa se empolgando, chorando, derramando as lágrimas, mas depois de um tempo aquilo passa a ser rotina. E aí você volta à estaca zero do mesmo jeito. Lógico que é importante Deus, ele manifestar o poder dele, e ele sempre manifesta de uma forma ou de outra. Mas o avivamento não é isso. O avivamento é algo que você precisa estar atento para que você tenha em sua vida. E aí, se você estiver avivado, aonde você for, aonde você estiver, você nunca vai negar seu Deus, porque o verdadeiro avivamento faz com que você saia da estaca zero e prossiga uma missão, uma caminhada até o teu último suspiro de vida com Deus e logo em seguida ganhar a salvação. Então vamos dar sequência. O que é avivamento? Avivamento não é barulho, música agitada, palmas e gritos. Tudo isso pode até acontecer em um culto. No entanto, não significa avivamento. O avivamento é o resgate de valores espirituais bíblicos abandonado com o passar do tempo. Conforme o transcorrer dos anos, temos que estar buscando um avivamento
para conseguirmos praticar determinadas coisas que deixamos de praticar. O avivamento é individual, é você com Deus. Então como é que funciona? Você escuta a pregação do Evangelho. É uma semente que brotou no seu coração. Você entende o que é certo e o que é errado. Você começa a obedecer o que é certo. Com o passar do tempo, você começa a perder esse temor. Se você não vigiar. Aí você começa a desobedecer. Você vai desobedecendo aos poucos. Vai se afastando. Então o avivamento é quando você começa a resgatar algo que você perdeu. E você preserva algo que você já tem. Você tem uma medida de fé. Você tem uma fé dada por Deus através da pregação do Evangelho que você ouviu. Você guarda isso daí. E quando você guarda e obedece, você é uma pessoa avivada. Só que as pessoas interpretam erradas, acham que avivamento, aquilo que eu falei ainda há pouco, é barulho. Às vezes você vai para um culto e você vê uma pessoa lá, glória a Deus, aleluia, balança as mãos, glória a Deus. Não estou falando que é errado fazer isso. E às vezes você encontra uma pessoa que ela está quietinha no canto dela, às vezes até de cabeça baixa. Se eu perguntar para você, quem está mais avivado? Aos olhos humanos é aquela pessoa que está fazendo barulho. Mas às vezes aquela pessoa que faz barulho, um monte de coisa, você vai no dia a dia, na vida dela, você vê que é uma vida 100% desorganizada, que não obedece a Deus. Aí às vezes aquela outra pessoa que está quietinha, que mal fala, você vai para a vida dela no dia a dia, é uma vida organizada no temor do Senhor. Qual das duas realmente é avivada para Deus? Aquela pessoa que está obedecendo. Então nós temos que ter um cuidado que o avivamento, o verdadeiro avivamento, nos leva a não enganar ninguém. O verdadeiro avivamento nos leva a amar, a perdoar, a não fofocar, a não mentir, a não caluniar. O verdadeiro avivamento nos leva a ter comunhão plena com Deus. Vamos dar sequência. Eu vou falar sobre o Abacuque capítulo 3. Eu finalizei aqui falando, o avivamento é individual, é você com Deus. O erro de muita gente, às vezes ela vai na igreja, ela está esperando algo sobrenatural na igreja. O avivamento não é coletivo, o avivamento é individual. É você com Deus. E se tem um lugar que é bom para buscar avivamento, é na palavra de Deus. Então você vai no culto, você participa do culto, você recebe aquele ensinamento, você guarda no seu coração, você obedece. É algo individual. Agora pode acontecer em uma reunião, em um culto, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas ao mesmo tempo, individualmente, buscar esse avivamento em Deus. Olha o que o Abacuque fala aqui, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que o profeta ele pede. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Utiliza a palavra na metade do caminho. Aviva na metade do caminho. Por quê? Justamente aquilo que eu falei. A pessoa começa bem. Eis-me aqui. Conte comigo. Estou preparado para o que acontecer. Pode vir. Ele faz igual Pedro. Ainda que todos te negam, não te nego, Jesus. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, começa frequentando segunda, quarta, sexta e domingo, depois muda para quarta, sexta e domingo, depois muda para sexta e domingo, depois muda para domingo, depois muda para
3 domingos por mês, depois muda para 2 domingos por mês, depois muda para 1 domingo por mês, depois muda para 1 mês sim, 1 domingo e 1 mês não, pouco mais 2 meses sem ir na igreja, pouco mais 3 meses sem ir na igreja, a pessoa esfriou. Quando o Abacuque ele vem falar viva no meio dos anos, chega um determinado momento, irmãos, da nossa caminhada, que nós precisamos desse avivamento. Como eu sempre costumo falar, você vir para a igreja 1 ano, 2, 5, 10, mas você vir para a igreja 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Você é crente há quanto tempo? Pastor, eu sou crente há 10 anos, há 20 anos. Como é que você está? Pastor, para ser sincero, eu estou cansado. Então, imagina, se você viver mais 60 anos pela frente, como é que vai ser? Por isso é importante o avivamento. E o que é esse avivamento? É o resgate, é resgatar. Resgatar aquilo que você foi perdendo com o passar dos anos. Porque se você orar, se você ler a Bíblia, se você obedecer a Deus, aonde você chegar, você é uma tocha viva. Você é uma pessoa que, por mais que Satanás traga as propostas, você não aceita. Continuando. O profeta Abacuque viveu em 612 a.C. Quando o profeta pediu a Deus um avivamento para a nação de Israel, a mesma estava tendo entre eles mesmos violência, maldades, opressão, destruição. As pessoas brigavam entre si. A lei estava amortecida e os perversos já eram a maioria. O profeta Abacuque demonstrou seu descontentamento diante da impunidade dos ímpios, pois a violência e a injustiça tinham se multiplicado gravemente em Judá. A nação se desviara dos princípios da lei divina. E como consequência, a iniquidade e a maldade prevaleciam no meio do povo. Que povo é esse? O povo de Deus. A palavra de Deus não era mais seguida. A maldade, tudo que não prestava, prostituição, tudo que desagradava a Deus, estava no meio do povo. Aí o Abacuque vem e fala: ouvi a palavra e temi. Ouvi o recado de Deus, o que ia acontecer, que Deus iria levantar a nação inimiga contra eles por causa da rebeldia deles. E ele fala: ouvi a palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Em outras palavras, aviva o teu povo. Coloca temor no coração do teu povo. Irmãos, você sabia que uma grande parte, não muito pequena, mas grande, das pessoas não são obedientes a Deus? Sabia disso? Você sabia que uma grande parte, muito grande, das pessoas não respeitam o pastor? Sabia disso? É, pastor? É. Digamos o seguinte, eu não vou fazer isso com vocês, é só um exemplo. O pastor ele fala: as pessoas que estão debaixo da minha autoridade espiritual, escutem o devocional. Você tem escutado? Então você não me respeita. A falta de respeito, a pessoa pensa que é bater de frente. A falta de respeito, a pessoa pensa que a pessoa fala mal. Não, irmão, a falta de respeito é quando você recebe um comando de alguém que Deus fez autoridade sobre a sua vida e você não segue, mesmo educadamente, você não segue, você está faltando com respeito. No mundo espiritual você não obedece. Você está entendendo? Então muitas pessoas estão dentro das igrejas, irmãos, e não obedecem. E aí depois estão às vezes querendo caçar um lugar que tenha barulho, que tenha algo diferente, para que eu possa me sentir bem. Vai se iludir, vai quebrar a cara. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, irmão, sobre ser fiel no pouco. O que é o pouco? Os detalhes que Deus nos traz.
Você está em um ministério, debaixo de uma cobertura espiritual. A orientação que é passada, que não fere a palavra de Deus, obedeça. Traz bênçãos para a sua vida. Um dia como hoje, digamos que eu falasse aqui nesse culto: olha, irmãos, vamos fazer o seguinte, só um exemplo. Eu quero fazer um propósito com Deus. Quando vocês escutarem o devocional hoje, vocês vão mandar para mim uma mensagem no meu celular, falando que você já escutou, tá bom? Mas isso vai ser durante 30 dias, vocês irão fazer isso. Combinado? Combinado. Hoje, no final do dia, 400 mensagens. Amanhã, 300. A depois, 250. A depois, 200. Irmãos, Deus, por mais que Ele fale, por mais que Ele oriente, por mais que Ele ensine, Ele não consegue fazer você obedecer. E é a obediência que vai fazer você ser avivado. Não é o tempo de igreja, não é a sua experiência gospel, não é o tempo de pastor que eu tenho. A obediência ao que Deus fala, aos detalhes que Deus fala, que vai fazer eu ser avivado. Aí aqui voltando para o Abacuque, o povo de Deus estava depravado, mas por quê? Porque não estava obedecendo a Deus. Agora vamos ver exemplo, irmão, de alguém que tinha comunhão plena com Deus, alguém que Deus deu uma sabedoria divina, linda, alguém que Deus acrescentou uma riqueza, prosperidade. Vamos ver como esse homem terminou a vida dele. Nós vamos falar sobre Salomão. Talvez você já ouviu falar muito sobre o Salomão sábio, a sabedoria do Salomão. Vamos conhecer Salomão na velhice, o Salomão tolo. Vejamos exemplos de servos de Deus que eram avivados e depois saíram dos planos de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 10. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Suas mulheres. Só que lá atrás Deus falou: Salomão, não se una a essas mulheres. Se você se unir a essas mulheres, elas irão perverter o teu coração. Salomão não estava com elas ainda. O que ele fez? Usou a liberdade que Deus deu para ele e se uniu àquelas mulheres que Deus não se una. E seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha que interessante, quem apareceu para Salomão? Deus. Não mandou recado, apareceu para ele. Salomão, não se une a essas mulheres vão perverter o teu coração. Primeiramente, quando Salomão foi assumir o reinado, Deus perguntou para ele o que ele queria. Ele falou: me dê sabedoria para administrar, para cuidar desse povo grande. Deus ficou impressionado com o pedido dele e falou: Salomão, você poderia ter pedido isso, mas vamos fazer o seguinte: eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza, vou te dar vitória.
preencheu Salomão em todos os sentidos de bênçãos. Mas Deus passou orientações: não se una aos deuses falsos. Aqui eu já citei alguns deuses, mas eu quero falar sobre Astarote e sobre o Milcom. Esses dois deuses que Salomão passou a seguir na velhice. E aquela prosperidade que Deus tinha dado para ele, agora aquela fortuna estava servindo para construir altares para os deuses falsos, comprar oferendas para os deuses falsos. E as mulheres dele faziam as oferendas, sacrifícios aos deuses falsos. Irmão, vamos ser sinceros. Um cara que Deus aparece para ele e fala com ele pessoalmente, detalhou tudo. Ele não obedeceu, quebrou a cara. Você acha o que é que vai impedir de nós quebrarmos a cara? O que vai impedir de nós quebrarmos a cara é se existir temor nos nossos corações para estarmos atentos ao que Deus fala e obedecer o que Deus fala. Senão nós iremos quebrar a cara. Senão nós iremos nos desviar. Senão chegará um momento que nós começaremos a procurar religiões e terminaremos com um copo de cerveja na mão ou de cachaça. Por quê? Porque tem determinadas coisas que você precisa obedecer. Mas vamos falar sobre a deusa Astarote. Astarote, deusa dos sidônios. Astarote, ou Astarte, chamada pelos fenícios, era uma divindade adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Muitos povos na antiguidade rendiam culto a esta entidade fêmea, esposa de Baal, que também era um deus falso. Assim como Baal era representado pelo sol, Astarote era representada pela lua. Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Por ser uma entidade ligada à fertilidade e à produtividade, os cultos a esta deusa eram erotizados. Os rituais sexuais a essa entidade eram praticados nos bosques por homens e mulheres. Como era a forma de seguir essa deusa? Prostituição. Então tinha o lugar do culto a essa deusa, e lá tinham que orgias, prostituições. Tinha sacerdotes, mulheres, que elas se vendiam, estavam lá para ser oferendas. Então era uma prostituição assim jogada, uma coisa fora do comum. Quem era que estava seguindo essa deusa? Salomão. Aí você acha que aquele discursinho, eu nunca vou negar Jesus. Vai nessa. Não esteja atento aos ensinamentos dele, não. Não esteja atento aos ensinamentos dele, não, para ver se você não nega, para ver se eu não nego. Pedro, ele achava que estava preparado. Ele falou, ainda que todos te neguem, eu não te nego. Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar. Pouco tempo depois, estava Pedro negando. Não conheço quem? Eu não sei nem quem é esse homem. Às vezes o pastor chama e fala, olha, tu está indo pelo caminho errado. Olha, você tem que vigiar mais. Olha, cuidado com a lista, assina a lista. Olha, cuidado com o horário. Olha, faça o devocional. Olha, e a pessoa está entrando aqui, saindo aqui. É questão de tempo para quebrar cara. É questão de tempo para se desviar. Vamos ter cuidado, irmãos. Agora vamos falar sobre o deus Milcom. São deuses falsos, irmãos, que não existem. Milcom era o deus dos amonitas. Provavelmente era um dos deuses do reino dos mortos. E representava um papel no culto dos mortos. Veneração dos mortos. Então o Deus dos mortos, estava lá Salomão cultuando a ele.
Deus, ele sempre foi contra a invocação dos mortos, porque não invoca os mortos, invoca os demônios. Quem acha que está falando com o morto está sendo enganado, está falando com os demônios, não é o morto. O morto não tem como falar conosco. O espírito do morto não está no nosso meio. A pessoa está invocando os demônios. Deus sempre foi contra a invocação dos mortos, que na realidade são os demônios. Quem era que estava participando do culto dos mortos, ao Deus dos mortos? Salomão. Faz sentido, irmãos? Não. Aí você às vezes vê nas redes sociais um escândalo envolvendo um pastor, ou de repente na rua da sua casa você conhece um irmãozinho da igreja que te dá um mau testemunho. Irmãos, qualquer pessoa que não obedecer a Deus vai fazer besteira. Vamos falar agora sobre o sacerdote Eli. E através do sacerdote Eli nós encontramos também que Deus fala e desfala. Ah, Deus falou, está falado. Não, Deus fala e desfala. Às vezes Deus fala que vai fazer, depois ele fala: eu falei que eu ia fazer, mas não vou fazer mais. Às vezes a pessoa acha que Deus, porque ele falou, não, eu recebi uma promessa. Recebi uma promessa, mas se você não fez sua parte, a promessa Deus não vai cumprir. O mesmo Deus que fala que faz é o mesmo Deus que fala: eu não faço mais. Deus é menino? Não, é porque existe uma regra a ser seguida. Desobedeceu a regra, não tem como acontecer. Vamos ver aqui, ó. O sacerdote Eli aceitou o pecado dos filhos e não repreendeu. Como consequência, ele e seus filhos perderam a presença de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéia, se prostituíam dentro do templo, roubavam as ofertas do templo. E Deus falava: repreende teus filhos, Eli. Ao invés de ele chegar nos filhos com pulso firme, repreendê-los de uma forma severa e puni-los, ele chegava e falava: filhinhos, olha, filhinhos, estão falando mal de vocês, filhinhos. Esse servo de Deus, ele estava apagado, ele não estava avivado. Ele tinha a responsabilidade de não deixar a luz do templo apagar. E ele deixou a luz do templo apagar, não podia deixar apagar. Ele estava relaxado. Quando o Abacuque vem e fala: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, nós temos que saber o momento, nós temos que falar: opa, estou precisando de um avivamento. E esse avivamento, pode ter certeza, não é barulho. Não é alguém chegar e falar: olha, você precisa de um avivamento, seu CPF é 33333333, você precisa de um avivamento, aleluia. Não se iluda não, meu irmão. Daqui a pouco vou falar como você conseguiu o avivamento, e pode ter certeza, não é doce, não é gostoso, é amargo. O remédio para conseguir o avivamento é amargo, não é doce. Mas daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos ver aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Perpetuamente quer dizer para sempre, para sempre. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Deus falou que ia acontecer, depois Deus falou: não vai acontecer mais. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Deus falou que ele e a descendência dele estariam perpetuamente. Depois Deus falou que não seria mais desse jeito. Irmão, o cristão ele tem que ter cuidado, porque existe um mundo espiritual sobre a vida dele. Às vezes você encontra alguém e fala: ah, aquela pessoa não teve a palavra comigo. Você tem que ver se no mundo espiritual Deus não voltou atrás em alguma coisa. Na empresa o gerente chamou e falou: olha, você vai receber uma promoção no final do ano. Aí de repente quando chega no final do ano ele fala: não vai ter mais a promoção. Poxa, cara sem palavra. Tem que ver se é o cara sem palavra, ou se no mundo espiritual Deus fez algumas alterações. Apesar de nós estarmos no mundo físico,
existe algo muito mais real do que o mundo físico, o espiritual. E aqui, o físico é o reflexo do espiritual. Então nós temos que ter um cuidado. Porque no mundo espiritual, irmãos, quando Deus trava, acabou, meu irmão. Ninguém consegue destravar. No mundo espiritual, quando Deus libera, quando Deus resolve abençoar, ninguém consegue barrar. Continuando. Na realidade, sem avivamento, iremos terminar nossas vidas longe de Deus. O que é preciso para ser avivado? Agora vem um remédio amargo. Porque, vamos supor, você vai em um culto e você vê sinais, prodígios e maravilhas, isso é algo bom. Alguém chega para você com aparentemente um recado de Deus, também isso é algo bom. Mas nada disso vai trazer avivamento para a sua fé. Pode até fazer parte da liturgia de um culto, mas não vai trazer avivamento. O que traz avivamento é o que eu vou citar aqui, que todo mundo conhece e que muitos não fazem. Primeiro, oração. Pense num remédio amargo. Pense num remédio amargo. Qual foi a última vez que você se trancou para orar? Todo dia, pastor, glória a Deus. Continue, meu irmão. Põe lá o nome do pastor Elton lá no nome, lá, seu clamor. Realidade que a maioria das pessoas não oram, irmão. Aí começa a ver, a igreja está fria. A igreja está uma mermice. O irmão olhou feio para mim. E não vou mais nessa igreja. Olhou feio de novo. A oração, um remédio tão amargo, mas tão amargo, que você ganha alguém que sempre vai estar falando no seu íntimo, no seu subconsciente. Não tome desse remédio. Esse alguém é seu eu. E muitos, quando vão orar, irmãos, não conseguem nem orar. 2 minutos parece uma eternidade. Primeiro, oração. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Vai ouvir o quê? A oração da pessoa. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas muitos erram, tem aqueles que vão orar, e na hora de orar, ora errado também. A oração ela tem que ser sincera. Não adianta você querer comprar Deus com discurso. Não adianta você ficar bajulando Deus na oração. Ó arquiteto do universo, ser supremo, onipotente. Seja sincero. Rasga o teu coração. Mostra tuas fraquezas, tuas limitações, teus desejos carnais. Meu Deus, está acontecendo isso. Meu Deus, me ajude. Lógico que dependendo da oração, você vai ter que orar em pensamento, né? Você falar alto e alguém escutar, vai escandalizar. Então você fala com Deus em pensamento. E todo dia você tem que ter o seu relógio de oração com Deus. Segundo, ouvir a palavra do Senhor. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 2, está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Se você não escutar a palavra de Deus, não tem como você criar temor. Não tem como. Por isso é importante o devocional, porque o devocional você vai ouvir diariamente a palavra de Deus, e é esta palavra que vai proporcionar a você um temor. O temor.
Meu Deus, eu estou fazendo isso errado. Meu Deus, eu estou agindo de uma forma que não te agrada. Meu Deus, isso daqui eu preciso consertar. Atos capítulo 19, versículo 20 está escrito: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 6, versículo 7 está escrito: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 12, versículo 24: e a palavra de Deus crescia e multiplicava. Então é a palavra, irmãos. Você lê a Bíblia? Então vamos lá. Eu já aceitei Jesus como Salvador. Eu já passei pelo batismo nas águas. Mas eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia. Você está andando com seu combustível da fé na reserva. Vai chegar um momento que você vai falar assim: eu preciso de um avivamento. E o que é que as pessoas fazem? Começam a procurar as religiões, querendo encontrar um tipo de avivamento que ela consiga enxergar com os olhos algo diferente. E aí se ilude. É mais ou menos como um homem casado que tem uma esposa dedicada, ou uma mulher casada que tem um marido dedicado, e ela começa a ser atraída por uma amante. Ele começa a ser atraída por uma amante. Aparentemente é algo novo. Aparentemente é algo mais prazeroso. Aparentemente vai proporcionar mais felicidade, mas é ilusão. Quando a pessoa começa a buscar avivamento nas religiões, pode ter certeza, a pessoa vai acabar chegando em algum lugar que Satanás vai oferecer algo para a pessoa que a pessoa vai achar que é aquilo. Porque se a pessoa não ora, se a pessoa não medita na palavra de Deus, e quando eu falo meditar, ler, e quem não sabe ler, ouvir, não tem como avivar. Aí eu te pergunto, é doce esse remédio? Lógico que não, é amargo. Você pegar um livro que você não quer ler, e você ter que ler. Você pegar um áudio que você não quer ouvir, e você ter que ouvir. Remédio amargo, mas é o remédio certo. Terceiro, temer a palavra do Senhor. O temor do Senhor sempre provoca, o temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus, é a porta de entrada para o avivamento. O temor do Senhor, que veio sobre os ninivitas, levando-os ao arrependimento no pó da cinza, deu-se após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10 está escrito: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda vez, por quê? Porque a primeira vez quando Deus falou para ele ir para Nínive, ele desobedeceu e foi para Tarsis. Foi onde aconteceu aquilo, que ele foi parar no ventre do peixe. Aí depois que ele resolveu obedecer, aí veio a palavra do Senhor segunda vez a ele, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E começou Jonas a entrar pela cidade e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E viu Deus
as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Então Nínive estava entregue à depravação. Deus falou: vou destruir. A pregação do evangelho chegou. A pregação da palavra de Deus chegou. Melhor dizendo, as pessoas se arrependeram. Deus voltou atrás e falou: não vou destruir. Lembra do Deus que eu falei? Às vezes ele fala que vai fazer e faz, e às vezes ele fala que vai fazer e não faz. Não é menino, não é moleque, não é um Deus sem palavra, mas que existe um mundo espiritual e uma liberdade de escolha. E esse mundo espiritual, com a sua liberdade de escolha, você agindo da forma certa, situações que é para acontecer não acontecem. Se você agir da forma errada, coisas que poderiam não acontecer, acontecem, ou vice-versa. Então aqui nós encontramos que Nínive, ela foi alcançada pelo temor. Então a oração, a meditação da palavra de Deus e o temor proporcionam o avivamento. Só que esse avivamento não é você ficar sorrindo. Esse avivamento, às vezes ainda, você vai fazer muitas coisas para Deus sem querer. Tem muitas coisas que você vai obedecer, que você não quer obedecer. Mas só o ponto de você obedecer, você está avivado. É porque as pessoas acham, irmãos, que você seguir a Deus é você estar tipo alucinado, sabe? É sempre aquela, ai que maravilha, ai. Nada disso não, irmãos. Você é uma pessoa normal, tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que você está feliz, tem dia que você não está. Tem dia que você está animado, tem dia que você não está. Tem dia que você quer ir para a igreja, tem dia que você não quer. Mas o que decide a sua decisão final, o que leva você a tomar a decisão final de obedecer, é a prova de que você está avivado. Continuando, o avivamento nos traz, o que é que o avivamento nos traz? Primeiro, força espiritual para negar a si mesmo e continuar a missão. Isaías capítulo 40, versículo 31 está escrito: mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 16, versículo 24 está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o avivamento, ele nos proporciona negar a nós mesmos, continuar a missão. Quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga. Negar a si mesmo é você fazer o que você não quer fazer. Isso é uma prova de avivamento, porque quando você quer fazer algo e você não faz porque aquele algo desobedece a Deus, você está vivo, avivamento. Agora, quando a pessoa não quer fazer algo e faz, isso é errado, eu não quero fazer, e faz, está morto. Eu não quero orar e não oro. Eu não quero ler a Bíblia e não leio. Eu não quero ir à igreja e não vou. Precisa despertar. Segundo, fidelidade ao Senhor. O avivamento traz fidelidade. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produza o mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam derrubadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui mostra um quadro de alguém que tudo na vida dele está dando errado. Mas ele finaliza mostrando o quê? Que vai continuar firme com Deus. Então o avivamento proporciona a pessoa não retroceder na fé. Tem gente que está tão morta, irmão, se arrumar um emprego amanhã, se desvia. Está na igreja, mas se arrumar um emprego amanhã, se desvia. Está tão fraco espiritualmente,
que não tem estrutura nem para arrumar um emprego. Tem gente que está tão fraco, mas tão fraco, que arrumar um namorado hoje, amanhã mesmo já vai para um motel. Ou vice-versa. Está tão fraco, que se Deus colocar uma pessoa, ou se o diabo colocar uma pessoa na frente, a pessoa já vai para o pecado, já vai para a depravação. Por quê? Porque não está vivo. Não está avivado. Não tem vida de oração. Não tem vida de meditação bíblica. Não tem temor de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então o avivamento proporciona uma fidelidade ao Senhor. Não importa o que aconteça, ela permanece fiel a Deus. O avivamento é resultado de um conjunto de operações que envolve ações divinas e a vontade do homem buscar a Deus. O avivamento só acontece se você fizer a sua parte. E a sua parte é oração, leitura bíblica e obediência. E negar a você mesmo. Não quer orar? Ore. Não quer ler a Bíblia? Leia. Não quer ir na igreja? Vá. Isso vai te proporcionar, irmãos, sabe, uma estrutura espiritual que mais nada te seduz. E você sempre vai ser atraído pelo ensinamento da palavra de Deus. Eu quero palavra, eu quero ensinamento, eu não quero barulho, eu quero ensinamento. Eu quero aprender mais de Deus, eu quero adquirir mais conhecimento das coisas do Senhor. Você passa a ser uma tocha viva. Aqui eu deixo o meu telefone, código 92 9985 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar essas pessoas, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.